E vamos lá. Começando a gravar. Vamos falar hoje, a gente falou na última aula, né? De que a gente falou na última aula? Alguém lembra aí? Alguém estava aí? Entendi. Bom, eu tenho mais ou menos 42 Foi alunos sobre nessa prescrição. turma. Obrigado. Que tem 18 aqui, às vezes na outra aula tinham 20, ainda sobra alguns ainda. Não tem ninguém da última, acontece. Então, beleza, falamos de prescrição e agora a gente vai falar de decadência. Gente, é muito tranquila essa matéria, pressão e decadência. Essa matéria ela pode ser um pouco mais complicada quando vocês forem estudar, como eu falei com vocês, no processo civil. Aí sim, vocês vão ter coisinha por coisinha que interrompe, tal. Aqui não, aqui ela é uma parte bem tranquila. Enquanto a prescrição não é a perda do direito, e sim a perda da pretensão. Então vamos lá. Peraí que tem alguém fazendo uma manobra aqui. Joga, peraí. Voltei. O cara foi entrar na garagem aqui, mas ele tem um carro turbo Fahrenheit, sei lá o que, ficou fazendo um barulho absurdo. Enfim, voltando lá. Enquanto a prescrição não é a perda do direito, e sim a perda da pretensão, não foi o que a gente estudou na última aula? Com a prescrição você não perde o direito, você perde a pretensão, né? O poder ali de ajuizar uma ação e tal, a pretensão do direito. A decadência, sim, a decadência é a perda do direito. Então, essa é a primeira diferenciação. Enquanto a prescrição não é a perda do direito, e sim a perda da pretensão, a decadência é a perda do direito. Ok? Vamos lá. E existem dois tipos de direito. Olha que interessante. Como assim, professor? Dois tipos de direito. Existe o direito subjetivo e o potestativo. Atenção. Alguém tá bem atento aí? Miriam, deixa eu ver se é a Miriam. Isso. Obrigado, Miriam. Então, gente, alguém sabe diferenciar o direito subjetivo do potestativo? Alguém já estudou sobre isso? Alguém sabe algo sobre isso? Não. Vamos lá. É bem tranquilo. O direito subjetivo é o geral que a gente vê. É o direito O direito subjetivo é o seguinte: obrigação de dar, obrigação de fazer, tudo isso é direito subjetivo. Então, quando eu vou e bato no carro de alguém, e aí eu causo um dano, ela tem um direito subjetivo de receber aquele valor, ok? Quando eu tenho uma obrigação, uma compra e venda, os dois têm ali, né, no direito subjetivo, um tem a obrigação de dar o bem, outra obrigação de dar valores em pagamento. Então, direitos subjetivos. Quando eu contrato alguém para arrumar aqui, ó, pintar minha casa, né, a obrigação de fazer daquela pessoa, minha obrigação de dar em relação aos valores, direitos subjetivos. Poxa, professor, mas e aí, o que sobrou? Não sobrou nenhum potestativo. Sobrou sim. Sobrou a maioria dos que a gente estudou aqui. Ué, como assim? Olha só, gente. Nós estudamos muitos direitos subjetivos, que são os exemplos que eu dei. Mas nós estudamos muitas, principalmente, anulações de direito potestativo. Potestativo é direito de poder. O que é? É um direito de você exercer o poder, né, sobre a outra parte, não obrigando ela a fazer ou deixar de fazer, a pagar alguma coisa. Não, é um direito de poder. Vamos dar um exemplo. A Larissa, ela casou com o Regis, né? Não, eu falo isso aí, eu dou alguns exemplos assim na sala e eu já peguei altos exemplos de ex-namorado, de sei lá o quê, Deus do céu, me desculpem, tá, gente? Mas exemplo, e já peço perdão pra Larissa antecipada, não queria isso pra sua vida. Então a Larissa casou com o Regis, ok. Só que a Larissa casou com o Regis, obviamente coagida, né? Eles colocaram uma arma na cabeça de um familiar da Larissa e falaram, se você não casar com o Regis, a gente mata alguém de sua família. Obviamente ela se casou. Depois dessa coação, de cessar essa coação, a gente estudou isso. Ela tem um prazo. Por quê, gente? Porque a coação é um negócio jurídico o quê? Nulo ou anulável? Nulo. Anulável, pelo amor Anulável. de Deus. É anulável. Então ela pode entrar com uma ação querendo anular esse negócio jurídico. Ok? Ok. Só que quando ela entra querendo anular esse negócio jurídico, é um direito potestativo. Por quê? Ela não está mandando o Regis fazer ou deixar de fazer nada, pagar ou deixar de pagar. Ela só está reconhecendo o direito potestativo dela de anular um contrato de casamento. Isso é o direito potestativo. Então, enquanto o direito subjetivo é dar, fazer, o direito potestativo é um reconhecimento de poder, um poder que você tem de anular um contrato, tá? De cancelar algo que foi feito.
aqueles todos que a gente estudou nos negócios jurídicos, né? Quando o negócio jurídico é feito com dolo, com lesão, tudo isso a gente viu lá que são anulados, exceto a gente viu que a simulação que é nulo, né? Mas, enfim, sendo nulo ou anulável, nesse caso não vai mudar, é o direito da pessoa e é um direito potestativo, não é um direito, nesse caso, subjetivo. Então, o direito potestativo para outra parte, a outra parte não vai fazer nada por você. Ela só vai abaixar a cabeça e reconhecer, opa, tudo bem, você conseguiu cancelar um contrato que a gente tinha. Você conseguiu anular um acordo, um contrato, uma coisa que a gente tinha. Ela não precisa fazer nada. É só você anulando ou cancelando aquele contrato. Tá? Esses são direitos potestativos. Mas por que você tem que saber os dois? Porque olha que interessante. No direito subjetivo recai a prescrição. A obrigação de dar, a obrigação de fazer, tudo isso é prescrição. Exigir da outra parte um dever ou prestação. Prescrição, direito subjetivo. E o potestativo, direito de exigir um poder. A outra parte não vai fazer nada em seu favor, apenas se sujeitar ao seu direito. Então, quando é isso, é decadência. Então, sempre que for esse direito potestativo, é decadência. Isso é uma regra que, se vocês conseguirem gravar, vocês vão saber sempre a diferença entre decadência e prescrição. Então, quando é um direito potestativo, quando você está requerendo reconhecer algo, né? Mesmo que seja querendo reconhecer ou que deixe de existir algo, você é uma decadência. Né? O prazo que vai correr para aquilo é decadência. Na prescrição, o prazo para aquilo é sempre sobre um direito subjetivo. Então, a gente já viu a segunda diferença. A primeira é que na prescrição, você não perde o direito, e sim a pretensão. E na decadência, sim, você perde o direito potestativo. Então, suponhamos, no nosso exemplo, a Larissa, vamos supor que a Larissa não seja uma pessoa, não seja comprovado isso, mas ela não seja bem da cabeça, tá, gente? Mas não é comprovado, não estou falando de comprovação dela, não ser bem. E vocês vão entender por que eu quero dizer isso. Vamos supor que no nosso exemplo ela casou com o Regis em sua coação. E aí, o que aconteceu? Acabou a coação, só que a Larissa, ela simplesmente se apaixonou e gostou do Regis e tal, e quis continuar com ele. Passado o prazo para ela requerer, o prazo aí nesse caso decadencial, e a gente estudou esse prazo, nós vamos ver daqui a pouco, para ela requerer isso, para ela requerer a anulação, né, a anulabilidade desse casamento, esse casamento se convalida. Por quê? Porque ela não exerceu o direito dela, né, um direito potestativo que ela tinha de cancelar, né, de anular esse casamento. Neste caso, ela perdeu o direito potestativo, o direito de anular. Então, ela não perdeu a pretensão, ela perdeu o direito. O direito era potestativo e ela perdeu o direito. Ok. Anular um contrato, a outra parte vai apenas sujeitar aquela anulação. Gente, acabamos de falar disso aqui. Nós lemos esse artigo e quem é meu aluno tem que saber esse artigo de cor, porque a gente leu ele só 273 vezes durante as nossas aulas. Artigo 178, é de 4 anos o prazo de decadência. Está escrito, e normalmente vai estar escrito, tá, gente? 90% não está escrito. O prazo de decadência para pleitear-se a anulação de um negócio jurídico, contado, no caso da coação, do dia que ela cessar. Foi aquilo que a gente explicou, né? Porque senão a pessoa fica esses 4 anos coagindo e a decadência passa. Tá? No do erro, dolo, fraude, contra credor, estado de perigo, lesão, do dia em que realizou o negócio jurídico. No de atos de incapaz, do dia em que cessar a incapacidade. Então, gente, esse prazo aí é de 4 anos. Por quê? Porque são direitos potestativos. Você não está assim, a pessoa me lesou, né, um bem jurídico, a pessoa bateu no meu carro. Não é isso que a gente está discutindo aqui. É um direito dela, é o seu direito potestativo de que você fez um negócio jurídico sob erro. Então, você tem o direito potestativo de anular aquele negócio jurídico, sob fraude. É um exemplo de decadência. Ok? Então, a gente estudou muito esse sem saber o que era essa decadência. Estava escrito ali, talvez vocês nem se lembrem que estava escrito isso no início do artigo. Então, vamos lá. Olha só que interessante os caminhos do direito subjetivo, né, da prescrição e da decadência. Vamos lá. Na prescrição, como é que começa? Primeiro, a gente tem um direito subjetivo. Certo? Como surge esse direito subjetivo? O cara bateu no meu carro. Né? E aí ele, ou melhor, alguém veio pintar minha casa e tal. Eu fui e cobrei, o cara me cobrou aqui R$100 para pintar minha casa. Ok. Ele pintou minha casa e eu combinei que ia pagar em 10 dias. Ok? Então ele tem um direito subjetivo de receber, não é? Ele fez o serviço e tem um direito subjetivo de receber. Quando eu não cumpri em 10 dias, o direito dele foi violado. Então, quando que começa, gente, a prescrição? A partir da violação do direito.
e não a partir do direito subjetivo em si. Então, nós temos primeiro o direito subjetivo. Depois, quando a pessoa não cumpre a obrigação, ela viola o direito. E aí sim, ao ser violado o direito, nasce para você a pretensão de exigir seu direito. Se não exerce seu direito, né, no prazo, se você não exerce essa pretensão que você tinha, então você não exerce o seu direito no prazo estipulado, ocorre a prescrição. Então, olha o tanto de coisa que precisa acontecer. Precisa surgir o direito subjetivo, esse direito subjetivo precisa ser violado, e quando ele é violado, nasce a sua pretensão, começando aí a correr seu prazo prescricional. Aí. Olha como é que é bem diferente da decadência. Ela é bem mais simples. Por quê? Porque ela, você perde o direito e não a pretensão. Então, primeiro, direito potestativo. Se você não exerce o direito no prazo previsto em lei, vai haver a decadência. E acabou. Entendem? Então, quando que começa a prescrição? A prescrição começa com a violação do direito. Quando começa a decadência? Começa com o direito em si. Então, quando você realizou, quando realizou-se um negócio jurídico por erro, né, por dolo, ali começa a contar o prazo da decadência. Porque ele começa quando ele nasce o direito, porque ele vai ser a perda do direito. Na prescrição, não. Não é quando nasce o direito subjetivo que começa a contar o prazo da prescrição. É quando a violação do direito. Tá? São coisas diferentes. Então, a melhor forma é a gente fazer a diferenciação. Então, eu trouxe para vocês, a apostila de vocês tem uma pequena, e eu trouxe para vocês uma bem grande aqui, para a gente fazer a diferenciação uma por uma. E isso aqui a gente esgota todo o tema de prescrição e decadência. Bem simples, bem sucinto hoje. Vamos lá. Prescrição. Quais são agora as semelhanças entre elas? Vamos estudar 3 ou 4, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. 4 semelhanças entre elas. Prescrição. Princípio da segurança jurídica. Gente, a gente falou disso na última aula. Tanto a prescrição quanto a decadência, elas são um princípio de segurança jurídica. Por quê? Porque senão, se não existisse a prescrição, a gente falou isso, a pessoa ia achar que nunca, né? Opa, peraí, essa pessoa a qualquer momento pode entrar com ação, essa pessoa a qualquer momento pode me cobrar, essa pessoa a qualquer... Na decadência é a mesma coisa, né? Foi feito um negócio jurídico e aí você fica pensando, poxa, essa pessoa pode exercer esse direito potestativo a qualquer momento, sempre. E é o jargão que a gente falou, a lei não socorre aos que dormem. Se você dormiu, se você vacilou, infelizmente você vai perder, no caso da decadência, o seu direito. No caso da prescrição, né? Aí você não perde o direito, como a gente já viu aqui. Então, funciona assim. Os dois institutos são institutos no princípio da segurança jurídica. Você tem que ter uma segurança jurídica. Você tem que saber como funcionam as coisas. Não podem ser assim, a qualquer momento pode se pedir, a qualquer momento pode se requisitar. Não. Tem um prazo máximo. Se a pessoa dormir, se ela não fizer, ok, a partir daquele momento você pode ficar tranquilo, né? Não pode ser feito mais. Então, na prescrição, ela pode perder a pretensão e na decadência, ela pode perder o direito potestativo dela. A mesma coisa é a inatividade de um titular. O titular do direito subjetivo, da pretensão do direito subjetivo violado, então, quando o direito subjetivo é violado, nasce a pretensão, o titular dessa pretensão, ele é inativo. E a partir do momento que ele é inativo, pelo tempo estipulado por lei, acontece a prescrição. Do outro lado é a mesma coisa. A partir do negócio jurídico, a partir do momento ali, daquele negócio, daquela situação, né, nasce o direito potestativo. E ele tem um prazo decadencial naquele direito potestativo. E na inatividade dele, vai acontecer o quê? Vai acontecer a decadência. Ok, os dois são iguais. Embaixo a mesma coisa, decurso do tempo. Quando que você vai olhar a prescrição ou a decadência? Por decurso do tempo. E aqui vai uma dica do professor, que não deveria dar, mas vou dar para vocês. A prescrição é sempre contada anualmente. Então, olha isso. Sempre, tá? Só que assim, eu não vou falar isso 100%, porque tem leis que trazem algumas prescrições de decadências. Mas eu vou dizer que, assim, 99,999. Eu nunca vi nenhuma, mas pode ser que venha. Vocês sempre vão ver a prescrição por tempo. Tanto que a gente estudou aquele artigo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e 10 anos. Né? A gente estudou. Na decadência, a gente vê ano, mês, até dia. De 1 ano, 3 meses e 1 dia. De 1 ano, 5 meses e 6 dias. A gente vê na decadência. Ano, mês, né? Semanas, acredito não, mas ano, mês e dia, a gente vê na decadência. Então, prescrição... As duas são decurso de tempo, mais uma dicasinha para você, a prescrição costuma ser só em anos, 1, 2, 3, 5, 10 anos, ok? Aí começamos a diferença. Por quê? Porque a prescrição, ela é a perda da pretensão, enquanto a decadência é a perda do direito. Prescrição, perda da pretensão. Decadência, perda do direito. Ok.
Quando se inicia a contagem da prescrição? Após violado o direito da pessoa. Após violado o direito subjetivo, inicia-se a contagem da prescrição. Quando se inicia a contagem de decadência? Quando nasce o direito da pessoa. Assim que nasceu o direito potestativo, já começa a contar o prazo. E para isso é só a gente lembrar aqui, ó, do nosso artigo 178. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear essa anulação do negócio jurídico, contando. Esquece o inciso primeiro, que ele é uma exceção. Contando no erro, dolo, fraude contra o credor, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. Do dia em que se realizou o negócio jurídico. Então, voltando lá, né? Decadência, quando nasce o direito da pessoa. Então, a decadência começa quando nasce o direito potestativo, quando se realiza o negócio jurídico, né? Quando tem aquela ação ali. Tá? E aí se inicia o direito potestativo, se inicia também a decadência. Ok. Agora, professor, onde está previsto a prescrição? Isso aqui falando de Código Civil, tá, gente? Porque pode ser que em outra lei venha algo falando de prescrição e com prazo. Isso pode acontecer. Falando de Código Civil, a prescrição vai estar no artigo 205 e 206. Só. E aí a gente leu sobre eles na última aula. E eles vão estar de 1 a 10 anos. Aí fala, é de 1 ano a prescrição da tal, tal e tal caso. É de 2 anos a prescrição de tal, tal e tal caso. 3 anos, 5 anos e aquele geral de 10 anos que a gente estudou. Todos os outros casos que vêm no direito civil, no Código Civil, eles falam de decadência. E normalmente eles vêm dizendo, voltando, como diz o artigo 178, é de 4 anos o prazo de decadência. Normalmente eles dizem isso. Então, todos os outros que não seja ali no artigo 205, 206, são prazos decadenciais, tá? Que a gente chama também de caducidade ali. Então, vamos continuar aqui para a gente fechar. Prescrição. Aí é interessante. Ela é renunciável após consumada, tácita ou expressamente, sem prejuízo de terceiros. Isso a gente explicou na última aula. Vamos lá. O Regis está me devendo R$500. Por que Maria Lívia está em espera? Maria Lívia, está aí? Que estranho. Não sei se foi ela que colocou. Mas enfim. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá todo mundo aí? Porque ninguém me responde. Falem comigo, só um ok. Estamos ouvindo, sim. Ótimo, perfeito. Então vamos lá. Para variar, o Regis está me devendo aí. Beleza, valeu. Então vamos lá. O Regis está me devendo aí. E aí, ele deixou de me pagar, começou, assim, no momento que ele, né, feriu o meu direito subjetivo, começa o prazo da prescrição, e vamos supor que esse prazo seja de 3 anos. Ok. E aí, o que aconteceu? 3 anos. E eu não cobrei o Regis e tal, mas o Regis falou assim, não, cara, pela minha consciência, pela minha religião, pelo meu pensamento, pela minha, né, crença, o que for, pela minha índole, né, eu vou pagar. De toda forma, eu vou pagar. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou pagar. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou pagar. Ok. Aí, nós vencemos esse prazo de 3 anos. Pergunta para vocês. Com 2 anos e 8 meses, o Regis pode renunciar a essa prescrição? Ele pode falar assim, não vai vencer, não vai prescrever, não. O Regis pode fazer isso, gente? Não. Alguém pensa diferente? Alguém acha que pode? Eu também acho que não. Isso. O Regis não pode renunciar a essa prescrição enquanto o tempo prescricional estiver acontecendo. Então, se o tempo prescricional é de 3 anos, ele pode renunciar à prescrição? Pode, após vencido o tempo prescricional. Então, venceu os 3 anos. Os 3 anos venceram, o Regis pode renunciar, como a gente viu no artigo 9.1, tácita ou expressamente. Ele pode chegar e falar assim, eu estou renunciando à prescrição, tá? Ela vai zerar aqui, eu continuo mais 3 anos aqui devendo ao Fernando. Ou ele simplesmente pode me pagar e ele renunciou tacitamente, né? Essa prescrição, tácita ou expressamente. Então, pode acontecer isso, desde que não prejudique terceiros. Aí a gente pode pensar em situações hipotéticas que ele renunciando a essa prescrição, ele me prejudica. Exemplo, a gente viu na fraude contra credores. Suponhamos que o Regis me deva R$500 e ele deve também para a Bruna R$500 e ele é insolvente. Aí ele vai renunciar à prescrição? Opa, a Bruna falou assim, não, peraí, você é fraude contra credores. Você está devendo para mim R$500. Como que você vai renunciar a uma prescrição de uma dívida aí, desse valor, se você já está insolvente? Ou vai se tornar insolvente renunciando? Então, não, você não vai renunciar a essa prescrição, não. Porque eu sou terceiro interessado. Se você renuncia isso,
Você vai ter que pagar para ele e para mim também. Então, não. Né? Um exemplo que pode acontecer. Que é o que a lei diz. Diferente, gente. Olha que interessante. A decadência é irrenunciável. Olha o que diz o artigo 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Mas tem uma continuaçãozinha aí. Admite-se a renúncia convencional. E aí eu pergunto para vocês uma coisa, embora já esteja na tela de vocês, né? As duas partes podem se juntar num contrato e criarem um prazo prescricional? Eu acho que não. Não. Gente, os prazos prescricionais estão em lei e eles são imutáveis. Tá? Prazo prescricional não se muda. Tem um prazo prescricional de 1 ano, 2 anos, esse tal. Agora, então é imutável, não pode ser alterado o prazo prescricional pela vontade das partes. Artigo 192, a gente estudou na última aula. Mas, na decadência, ele é mutável. O prazo decadencial, quando convencional, pode ser criado pelas próprias partes envolvidas. Desde que ele não seja o prazo legal para aquilo, você criou uma nova situação, você pode criar um prazo decadencial. Ó, esse direito seu potestativo, sendo um direito potestativo, nós vamos aqui acordar que você tem um prazo de 7 anos, de 1 ano, de 3 anos, de 6 meses, de 4 meses para pagar. Ok. Esse prazo, ele é um prazo convencional, ele é um prazo entre as partes, estipulado entre as partes. Nesse prazo, admite-se renúncia. Então, nós estipulamos um prazo ali para extinguir um contrato que a gente fez, vamos supor, um prazo de 6 meses. Quando está quase vencendo 6 meses, eu falo assim, não, eu vou renunciar. Quando venceu, né, perdão, 6 meses, eu falo, não, eu vou renunciar esse prazo decadencial. Ele tem mais aí 6 meses para tentar anular esse contrato entre a gente. Ok. Mas se está na lei um prazo de 3 anos, aquele do dolo, da coação que a gente viu, está na lei o prazo de 4 anos, ele é irrenunciável. Passou os 4 anos, a parte não pode falar assim, não, eu renuncio. Então, olha que interessante. Ele tem maior liberdade, porque ele permite que as partes acordem um prazo entre elas. E a prescrição não. Mas, ao mesmo tempo, ele é irrenunciável. Enquanto o outro, a prescrição, ela pode ser renunciada. Na decadência pode ser renunciado? A regra, os prazos legais, não. Os convencionais, sim. Deu para entender, gente, essa parte? Ok. Continuando. Os prazos na decadência sofrem impedimento, suspensão e interrupção. Não há impedimento, suspensão e interrupção para a decadência. Perdão, na prescrição os prazos sofrem impedimento, suspensão e interrupção. Na decadência não há impedimento, suspensão e interrupção. Então é um prazo potestativo e ele vai simplesmente seguir seu curso, ele vai simplesmente correr. São 4 anos, não importa o que você faça, né? Você não tem aquelas coisas que fazem, né, interromper, suspender ou impedir o prazo prescricional decadencial. Poxa, professor, mas você não falou do prazo de impedimento e tal. Gente, o impedimento, ele é, e eu vou explicar daqui a pouco, da prescrição, ele é quando a prescrição não começa a correr, está impedida de correr. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, porque é o mesmo exemplo da decadência. Tá? Então, lembrando, aquelas causas que a gente estudou de suspensivas, quando a prescrição vai ser suspensa, ela é suspensa e volta a correr do mesmo prazo, ou quando ela vai ser interrompida, lembra que a gente estudou da citação, né? A citação, né? O despacho do juiz o despacho do juiz, ainda que incompetente, né? Que mande citar a parte, interrompe a prescrição. Vocês lembram que a gente estudou isso? Então, essas causas de interrupção de prescrição, de suspensão de prescrição, na decadência elas não existem, tá? Por isso que o estudo da decadência, apesar da gente ver aqui que são mais casos de decadência, eles são mais simples, principalmente quando você falar na parte processual. Porque na parte processual você vai ter que estudar muita coisa. Ó, isso aqui no meio do processo interrompe, tem prescrição no meio do processo, tem prescrição para isso, para aquilo. E aqui a decadência ela é simples. Ela tem um prazo dela e ela vai correr até o fim, tá? Então vamos lá, gente. Por fim, a prescrição pode ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição. Ademais, pode ser reconhecida de ofício. A decadência deverá ser reconhecida de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública, ressalvada a convencional. Aí nós temos uma diferença interessante. Primeiro, nós temos aqui o pode e nós temos do lado de lá o deve. Então, na decadência, o juiz deve reconhecer de ofício. O que é de ofício, gente? Sem ele ser provocado. Uma parte vai falar, ô juiz, olha a decadência aqui, pô. Aqui, decaiu o prazo. Não.
de ofício. Ele olha e fala, opa, decaiu o prazo, já julga, já sentencia. Na prescrição, ele pode fazer isso. Ele pode olhar e falar, olha só, está prescrito. Puf. Ou não. Na decadência, ele deve fazer. Gente, entenda, o que esse da prescrição pode, deve ser um deve também. Se o juiz deixar passar, a outra parte vai e requisita. Tá? Então, olhem a diferença. A prescrição pode ser alegada em qualquer momento. Aí, em qualquer momento e grau de jurisdição, o que isso quer dizer? No começo da ação de conhecimento, tá ali, ação de conhecimento, é que a gente está fazendo um trabalho. Entrou com ação, contestação, vai a decisão do juiz. Grau de conhecimento, ok. Depois, a parte que perdeu vai recorrer. E aí nós temos vários graus de recurso, né? Nós temos a turma recursal de juizado especial, nós temos o TJ, aí depois pode ir para o STF ou para o STJ, né? Vai depender de como a ação seguir. Em qualquer grau de jurisdição, pode estar lá no STF, né? Pode estar lá no STJ, que pode ser alegado a prescrição ou a decadência. No caso, a decadência deve ser alegada. Em qualquer grau de jurisdição, tá? E a qualquer momento. Mas, Fernando, se a matéria foi citada no processo, não reinicia a prescrição dela? Então, mas aí ela precisa ser declarada. Vamos supor, vamos dar um exemplo. O juiz aqui, o famoso comeu mosca, estava prescrito, o juiz não viu. Aí depois foi passando, chegou lá no STJ, o desembargador falou, estava prescrito lá embaixo, cara, tá aqui, ó. Não precisava disso aqui, ó. Esses 5 anos, 12 anos, 15 anos vocês perderam. Está prescrito. A qualquer momento. Ninguém viu. O advogado não pediu, a outra parte não reparou e o juiz viu. Tá? Entendi. Vamos supor que ele viu, no caso, Regis, que estava prescrito antes dessa primeira citação. Porque realmente, como você falou, se teve essa primeira citação, a gente reiniciou o prazo, né? E aí é diferente. Mas eu falo assim, suponhamos que antes da primeira citação já estava prescrito. Então, quando iniciou a ação, já estava prescrito. Essa prescrição, ela interrompe o prazo e começa de novo se ele já não está prescrito, né? Porque depois que prescrever, não adianta entrar com a ação. Então, o prazo era de 4 anos, o cara entrou com 4 anos e 20 dias. O juiz não reparou, as partes não repararam. Passou pelo primeiro juiz, o juiz do recurso e tal. Quando chegou lá no desembargador do STJ, que ele viu aqui. Não, peraí. Essa ação é 4 anos, a pessoa entrou com 4 anos e 20 dias. Está prescrito, puf, em qualquer grau de jurisdição. Acabou com a ação que durou 20 anos. Uma canetada de prescrição. Tá? A qualquer grau. Ô, Fernando. Nós suponhamos que... Sim, fala comigo. Esse ex-ofício aí é quando o juiz é provocado? Não, ex-ofício é quando o juiz não é provocado. É o contrário. Então, tudo que a gente fala de ex-ofício é sem provocação do juiz. Então, o juiz, ele só pode agir quando ele é provocado. Né? O juiz não pode chegar a sair na sociedade dando sentença e dando decisão. Não, ele tem que ser provocado. Tanto é que muitas vezes acontece o seguinte, né? O direito do trabalho tinha umas diferençazinhas, mas agora até aproximou muito. Direto acontecesse no direito civil, e eu já fiz estágio em fórum, eu vi isso muito. O juiz falava assim com a gente, cara, essa pessoa, suponhamos, tinha direito a A, B, C, D e E. Eu sei que ele tem direito a isso, mas o advogado dele só pediu A, B, C. E eu sou restrito ao pedido. Então, se o advogado só pediu ABC, mas se o cara tem direito a D e E, o juiz não pode dar, porque o juiz só pode agir quando provocado. Então, o cara não pediu o D e E, o juiz é distrito ao pedido, ele só pode dar aquilo. Entende? Só que em alguns casos, em algumas coisas que são normalmente de relevância social, o juiz pode agir ex officio, que é sem ser provocado, sem ter um pedido. Tá? Claro, o juiz não vai agir ex officio, nesse caso, sem ter pelo menos uma ação, né, gente? Ele não vai chegar e falar assim, o negócio entre o João e a Maria está prescrito, ouvi dizer, vou dar uma canetada no nada aqui, no papel. Não, né? Você tem que ter uma ação judicial. Dentro daquela ação judicial, vamos supor que na contestação, no exemplo do trabalho de vocês, vamos supor que esse pedido, essa alegação, eu esqueci do nome do senhor que eu dei lá, nessa alegação dele, desse pedido de danos morais, dessa ação dele, esteja prescrita. Só que na contestação, aí a pessoa entrou, prescrito. O juiz não viu que estava prescrito. Na contestação, a outra parte não citou que estava prescrito, esqueceu de falar, não, está prescrito, não podia ter entrado com essa ação. E aí, o juiz também não viu. Na hora da sentença, ele está lá dando a sentença dele, que ele fala, caramba, cara, o pessoal da contestação não viu, a empresa ré não viu, mas está prescrito isso aqui.
ele dá a canetada de prescrição. Ex officio, sem provocação, sem alguém ter pedido, sem alguém ter falado, juiz, isso aqui. Ao mesmo tempo, ele pode fazer, claro, por pedido. Então, vamos supor, no exemplo de vocês, aquele senhor lá do trabalho de vocês entrou com uma ação judicial. Na contestação, e isso cai na prova do OAB direto, gente, a primeira coisa da contestação não pode prevalecer os presentes pedidos, tendo em vista estar prescrito, né, a pretensão do autor, do direito subjetivo do autor, tal. É a primeira coisa que você coloca na contestação. Aí o juiz vai pegar, e aí, o que os advogados são espertos e fazem? Caso não entenda assim, porque tem, né, divergência. Caso não entenda que esteja prescrito e tal, aí o advogado faz a contestação, porque você tem que contestar ponto por ponto. Mas quando o juiz pegar, ele fala assim, nem vou ler o resto. Realmente ele tem razão, pelo prazo está prescrito. Caneta ali, acabou o processo. Tá? Enfim, então pode ser quando a parte requerer, ou pode ser ex officio, né, do juiz. De novo, a pressão pode ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição. O que quer dizer em qualquer momento, gente? Em qualquer tipo de ação. Porque existem algumas coisas que, tipo assim, tal coisa só pode ser alegada na inicial, tal coisa só pode ser alegada em contestação, tal coisa só pode ser alegada em recurso. Existem algumas matérias que só pode ser alegada em peças específicas. Por isso que aqui a lei fala que em qualquer momento, você pode alegar na inicial, você pode alegar na contestação, você pode alegar no recurso, você pode alegar em qualquer momento, qualquer hora que você esteja apto a falar no processo, você pode alegar. E em qualquer grau de jurisdição, já está lá na execução, já está aqui no processo de conhecimento primeiro, né? Processo de conhecimento, os recursos, depois acabou o processo, vai começar a execução, né? Que é a continuação dele, vai executar ali em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Ok, a decadência deve ser conhecida pelo juiz, porque ela é mais grave, porque se trata de matéria de ordem pública, tá? Ela é um pouco mais grave, então ela deve, o juiz deve, uma das coisas que o juiz deve pegar, é uma das obrigações dele, pegar e olhar se houve a decadência ali. Exceto, gente, a convencional. Se as partes fizeram um prazo convencional, entre elas, o juiz não vai conhecer de ofício, ele não pode conhecer de ofício a decadência convencional. Ele vai olhar e vai falar assim, caramba, olha só, o prazo para anular esse contrato aqui que eles fizeram era um prazo de 6 meses e está com 7. Nossa, não é possível que esse advogado não vai ver isso, mas ele não vai falar nada. E aí o advogado da outra parte, né, meu moço que não falou nada, o juiz sentenciou, né, acabou sim, se não houve recurso. Porque se houve recurso, ainda está com o processo, ele não transitou em julgado, que é o que a gente chama, é o final do processo, né, quando a pessoa não recorre, ou quando acaba os graus, né, ela não pode recorrer mais, aí nesse momento a parte não acabou, transitou em julgado, acabou. Mas enquanto está o processo, ela pode alegar a decadência. Estamos falando de decadência convencional. Ela pode alegar. O juiz não pode fazer ex officio. Então o juiz vai pegar e falar assim, poxa, eu vou dar a sentença aqui porque a parte engoliu o mosco, ela não falou da decadência. Mas ok, vou dar a sentença sobre o caso. Tá. Aí vem segundo grau de jurisdição. A pessoa recorre por outros motivos, não por aquilo. E aí lá em cima, e aí todos os juízes estão olhando e falando, gente, não é possível que esse advogado da parte contrária, ele está só se defendendo que o negócio não deve ser anulado, mas era só ele falar que decaiu o direito potestativo, e os juízes de todos os graus recursais vão vendo isso. E não fazem nada, eles não podem fazer nada. Até que chega um momento lá no final que o advogado fala, gente, como eu vacilei esse tempo inteiro, olha o tempo que eu fiz meu cliente perder, olha que vacilo. E aí ele vai numa petição que ele tinha que fazer no meio do processo, no momento que o juiz deu para ele falar sobre uma outra coisa, o juiz falou assim, ó, a parte lá juntou uma nova testemunha, você quer, né, tentar impugnar essa testemunha? E ele fala assim, não queria, mas queria fazer uma outra coisa. Queria dizer da decadência. O juiz, nossa, finalmente acabou o processo aqui, ó, pela decadência. Entendem? Então, no caso da prescrição, os dois, vamos lá, primeiro, a igualdade, nos dois, em qualquer momento e de ofício. Na prescrição, pode ser de ofício, na decadência, deve ser de ofício. As palavras são diferentes. Em compensação, no caso de decadência, no caso da decadência, né, aquele prazo decadencial convencional, acordado entre as partes, o juiz não pode trazer de ofício, extinguir de ofício ou finalizar de ofício. Tem que ser só requerimento da parte. A parte tem que falar, não, tem um prazo convencional, olha aí, ó, a cláusula 26 do nosso contrato. Aí o juiz abre, ó, 26 tem, tá vencido, tá. Então finaliza o processo porque decaiu o direito potestativo de cobrar isso. Deu para entender, gente, a diferença? Mamãozinho com maionese?
Um de cada vez. Meio confuso, hein? Quer que volta lá? Vamos lá. Então, quando nós temos um prazo prescricional, o que é essa prescrição, gente? A pretensão do direito. Então, vamos supor, o Alisson falou aí, eu bati no carro do Alisson e eu tenho, criei o direito ali, o direito subjetivo dele de pagar, aquele valor de R$1.000 que ficou o carro dele. Vamos supor que pela lei, porque esse prazo não pode ser acordado entre a gente, o prazo prescricional é sempre pela lei. Vamos supor que pela lei ele tenha 2 anos para me cobrar esse valor dessa batida, esse valor do carro. 2 anos. Ele demora 2 anos e 6 meses, ok? Assim que ele entra com a ação depois de 2 anos e 6 meses, o juiz pode falar, não, está prescrito, acabou. Ele pode nem intimar. O juiz fala assim, não, está prescrito, eu não vou nem intimar outra parte. Está prescrito. Ou o juiz pode me intimar, engolir mosca ali, o juiz também, porque ele pode, ele não deve. E aí eu, na contestação, falo, não, você está me cobrando. Está prescrito, é 2 anos. Você está me cobrando 2 anos e 6 meses depois. Está prescrita a sua pretensão. Aí o Alisson vai falar assim, não, peraí, está prescrito o meu direito? Não. O direito subjetivo você tem, eu ainda posso pagar. Ele ainda pode até me cobrar extrajudicialmente. O que não pode acontecer é uma ação judicial. Por quê? Está prescrita a pretensão dele. Ok, isso é um ponto. Agora, vamos supor que nós tenhamos um contrato, e aí, por erro, por erro e tal, o Alisson fez um contrato comigo e ele errou, ele se confundiu, achou que era uma coisa, era outra, estudo do erro que a gente estudou. E aí, pelo artigo 178, ele tem 4 anos decadenciais para anular esse contrato, direito potestativo. Ok. Depois de 4 anos e 2 meses, ele entra pedindo anulação desse contrato nosso. O juiz tem, nesse caso o juiz tem que reconhecer a decadência. O juiz vai olhar e falar assim, não vou nem intimar. Seu direito decaiu, você tinha 4 anos. Não, juiz, mas foi um erro. O juiz, não, eu entendo que foi um erro. Na verdade, eu não vou nem querer saber se foi ou não foi um erro. Eu não vou nem conhecer da matéria. Eu não vou nem conhecer da sua questão. Por quê? Porque o seu direito decaiu. Você não tem mais o direito de anular isso aqui. Agora, suponhamos que o juiz coma mosca, pode acontecer, o juiz deixe passar, aí a parte contrária vai falar assim, juiz, você deveria ter reconhecido essa decadência. Está na lei que o senhor deve reconhecer. O senhor não reconheceu uma decadência. Aí o juiz vai pegar, me desculpe, realmente. Aí ele vai e reconhece a decadência naquele momento. É assim que funciona. Ok. Só que tem uma diferença entre a prescrição e a decadência na questão do prazo. Qual que é? Na prescrição, as partes não podem acordar um prazo de prescrição. Na decadência, as partes podem acordar um prazo. Então, eu faço esse contrato com o Alisson e ele errou. Por erro, aquele erro que a gente estudou, ele achou que era um carro que a gente apontou, era um outro, mas ele pegou aquele carro e foi ficando. Ele errou. Ok. Só que naquele contrato nosso de compra e venda, a gente colocou que a prescrição seria de 5 anos. Suponhamos. De 2 anos, uma prescrição diferente. Tá? E vamos supor que essa prescrição não estivesse em lei, tá? A gente sabe que essa aí está em lei. Mas, só por exemplo aqui, ela não está em lei. Então, a gente colocou que seria em 2 anos que ele poderia anular esse contrato por erro. E aí, foi uma decadência, um prazo decadencial convencional. E aí, depois de 2 anos e meio, ele entra, falando assim, não, eu errei, eu quero anular esse contrato, meu direito potestativo. O juiz vai pegar e vai falar assim, nossa, tem a cláusula aqui, 26, que fala que tem que ser em 2 anos. Mas, passou 2 anos e meio, eu não posso fazer nada de ofício. Ele fez a petição inicial, vou mandar intimar outra parte para apresentar a contestação. A outra parte vem e apresenta a contestação dela, falando simplesmente o seguinte, olha, decaiu o direito potestativo dela, ela não pode anular mais esse negócio jurídico, porque o prazo convencional era de 2 anos. O juiz vai pegar e falar assim, não, realmente, o prazo convencional de vocês, os 2 assinaram, está aqui na cláusula 26, os 2 assinaram, esse prazo convencional é realmente 2 anos. Então, passaram 2 anos e 6 meses, você não pode requerer mais. Então, o seu direito potestativo decaiu, acabou. Essa é a diferença entre os dois. Okay? Mas, professor, sim. Se a decadência, se a anulação do contrato gerar algum ônus para outra parte, aí se torna exigir um dever da pessoa. Ela pode... Existe esse mesmo prazo de decadência? Repete essa pergunta, não entendi. Tipo assim, igual nesse exemplo que você deu. Eu comprei um carro e eu percebi que tinha um erro. E aí antes, ou até antes de
do prazo da decadência, eu pedir para cancelar, isso vai gerar com que ele me devolva o valor que eu paguei pelo carro. Isso aí ainda é decadência ou é prescrição? Pode ser convencionado ou não? Não. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Então, assim, você fez um contrato e aí o prazo para você anular aquele contrato é decadência. Agora, o prazo para você cobrar os valores é prescrição. É mais ou menos isso que você está querendo dizer? Porque você falou que o potestativo, ele é só o direito de você exigir sem gerar nenhum dano a outra parte. É uma exigência de reconhecimento. Sem que a outra parte tenha que lhe repor nada. É só um direito seu de cancelar. Só que se eu cancelar esse contrato, a outra parte vai ter que me repor alguma coisa. Isso ainda é decadência? Ainda está dentro do prazo decadencial. Ainda está dentro do prazo decadencial, sim. Você vai anular aquele contrato e aí o juiz vai entender que daquela anulação, claro, nós vamos gerar outros direitos. E aí pode ser que o juiz vai... Só que aí você vai ter uma sentença de anulação. E essa sentença você tem que executar ela. E aí você tem prazo, e aí decadência, e aí prescricional para você executar isso. Aí você vai gerar um novo prazo, só que prescricional. Por quê? É obrigação dele de dar o dinheiro e a sua de devolver o carro. Mas mesmo assim ainda é um direito potestativo? Não Ou passa a ser um direito subjetivo? Subjetivo, a execução daquela sentença é subjetiva, porque aí já é uma obrigação de fazer ou dar, dependendo de como o juiz executar. Porque a sentença judicial, gente, a sentença ela é um título judicial. Como um cheque, uma nota promissória são títulos extrajudiciais, a sentença do juiz é um título judicial. Então, se você tem uma sentença do juiz de um direito potestativo anulando o negócio jurídico, o juiz vai dizer, tô anulando o negócio jurídico, tal, né, o direito potestativo, que devolva-se o carro e devolva-se o valor. Aí você tem uma sentença, que é como se fosse um cheque, uma nota promissória, só que é judicial. E aí você tem um prazo prescricional, e a lei vai dizer qual é, para você executar. Você vai ter que executar a outra parte para que ela te devolva o dinheiro. Aí é prescricional, porque é direito subjetivo. A sentença tornou direito subjetivo. Aí eu tenho que seguir as regras da prescrição. Já não servem mais para mim as regras de decadência. Não, da prescrição em relação à sentença. E aí, quando que começou o direito potestativo? O juiz vai falar assim, Regis, devolva o carro em 10 dias. O Alisson, devolva um dinheiro em 10 dias. A partir do 10º dia, começa a contar seu prazo prescricional, porque o Alisson deixou de fazer. Entendi. Então, só o fato de eu exigir esse cancelamento, essa anulação do contrato, e ele me devolveu o carro, e ele me devolveu o dinheiro, eu devolver o carro, eu ainda estou usando do meu direito de decadência, potestativo. Só depois da sentença que ele vira subjetivo, é isso? Na verdade, porque são coisas separadas. Uma coisa é se anular o seu contrato, outra coisa é você querer o dinheiro de volta. É porque nós estamos falando de contrato que tem valores, porque suponhamos, direito potestativo de anular um casamento, é só anular o casamento. Sim, agora nós temos uma segunda... agora nós temos uma segunda coisa, que são valores dentro disso. E aí vai depender do que o juiz decidir. Aí essa sentença do juiz vai ter criado um novo direito, e aí um direito subjetivo. Entendi. Mesmo que vocês façam entre vocês. Você pode chegar para ele e falar, Alisson, aqui, foi erro e tal. Ele, não, tudo bem, não tem problema não e tal. Eu vou te dar seu dinheiro, me dá meu carro de volta. Aí ele vai e começa a não te dar o dinheiro. Aí aí começa a correr um prazo prescricional a partir do momento que você vê que ele está em mora. Se vocês não fizerem nenhum contrato, né? Você vai ter que avaliar mais ou menos a partir do dia que vocês fizeram esse acordo, mesmo que seja verbal. Se vocês fizeram um contrato, não, vou devolver o carro, você me dá o dinheiro em 10 dias, a partir do 10º dia. Ele está ferindo seu direito subjetivo. E aí começa a contar prazo prescricional. Aí virou um outro tipo de contrato. Entendi. Valeu. Então, ok. Fernando, sim, fala comigo. Só para recapitular aí, então, claro. No caso da situação da prescrição, as partes não podem acordar os prazos, né? Isso. E na decadência as partes podem acordar. Então, isso. É a diferença. É isso. Beleza. Ok, obrigado. Gente, vocês perceberam que quando eu falei o seguinte, o penúltimo item, os prazos sofrem impedimento, suspensão e interrupção. E na decadência não há impedimento, suspensão e interrupção. Para a decadência eu coloquei um asterisco. Vocês estão vendo aí o asterisco? Depois do 207. Ok. Eu sei que vocês estão.
vamos lá. Agora eu ouvi. Vamos lá. Os prazos decadenciais são peremptórios. O que isso quer dizer? Não sofrem interrupção, suspensão e impedimento, exceto em relação absolutamente incapaz. Então, gente, o que a lei diz? Que os prazos prescricionais, eles não correm contra os absolutamente incapazes. Então, você fez um acordo lá, um contrato com uma pessoa que tem 15 anos, achando que ele era maior, ou alguma coisa assim, o prazo dele não corre. Tá? O prazo prescricional dele não corre. Isso é o que a gente chama de interrupção. A suspensão, vem o prazo, vamos pôr, prazo de 10 dias. 1, 2, 3, suspendeu. O tempo que ficou suspenso, volta e começa a contar 4, 5, 6. Interrupção, prazo de 10 dias. Contou 1, 2, 3. Houve interrupção, volta do zero. 1, 2, 3. E o que seria o impedimento? É o impedimento de iniciar o prazo. Então, em relação aos menores, vai estar impedido, o prazo dele está impedido de começar a contar, porque ele é absolutamente incapaz, tá? Isso é um impedimento. Só que tem uma exceção. Olha só a exceção, gente. Vamos passear pelos artigos lá. Olha o que diz o artigo 198. Também não corre a prescrição, porque os artigos anteriores estavam falando, lembra aquele gente 2, que eu fiquei brincando com vocês? Também não corre, ainda não corre, tal, que o artigo foi brincando assim. Então ele fala assim, também não corre a prescrição contra os incapazes que se trata o artigo 3º. Ok, vamos lá no artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Né? O novo Código Civil mudou, tinham outros, agora os absolutamente incapazes são só os menores de 16 anos. Então, de novo, também não corre prescrição, inciso 1, contra os incapazes de que se trata o artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Professor, mas está falando aí de prescrição? Sim. Mas vamos lá? Artigo 208. Olha só como é que nós tivemos que brincar e trabalhar com 3 artigos do Código Civil para chegar no resultado. Aplica-se a decadência, o disposto nos artigos 195, que são outras situações que são processuais, e o 198, inciso 1. Então, se aplica a decadência contra... Olha só, aplica-se a decadência, o disposto. Então, o que está querendo dizer? Está querendo dizer que também não corre a prescrição, o que quer dizer que está impedido de começar a prescrição contra os incapazes que tratam o artigo 3º. Quem são os incapazes? O que trata o artigo 3º são os absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Entenderam? Então, brincando com esses três artigos, nós vamos entender que na decadência não tem, a regra é essa, não tem interrupção, suspensão e impedimento. Não tem. Só tem uma exceção, que ele tem um impedimento, que ele não começa a contar. Não começa a contar a decadência contra o menor de 16 anos, que é o absolutamente incapaz. Como? Como que a gente sabe disso? Jogando o artigo 208, que vai remeter ao 191, inciso 1º, que vai remeter ao artigo 3º. Deu para entender isso, gente? Então, não corre. Né? Na decadência, não tem interrupção, suspensão e impedimento. Tem uma exceção, o absolutamente incapaz. Então, se você fez um negócio com um contrato com um cara de 15 anos, não vai começar a correr o prazo decadencial dele para cancelar aquele contrato, aquele direito potestativo dele, porque ele é absolutamente incapaz. Ok? Tá. Eu vou, antes da gente começar a fazer alguns questionamentos aqui, eu vou só beber uma água, gente, que eu tô não é corona, podem ficar tranquilos. O professor vai estar aqui para aplicar a prova para vocês, daquela prova legal que nós vamos fazer daqui 2 semanas. Eu vou só beber uma água que eu estou gripado e já volto para a gente fazer uns exercícios. Beleza? Qualquer dúvida, pensem aí e me falem que estou voltando. Só um segundo.
Voltei, pessoal. Vamos lá. Alguma dúvida? Podemos ir para as questões? Fernando, os prazos decadenciais, eles não se interrompem, né? E nem suspendem. Não. No caso, eles são anuláveis, né? Não. O prazo não. O que é anulável é o negócio. O prazo é para você anular. E não o prazo que é anulável. Então, a gente fez um contrato. Nós temos um prazo, suponhamos, decadencial de 6 meses. Para que esse prazo? Para anular esse contrato. Se eu não anulei esse contrato em 6 meses, eu perdi meu direito peremptório de anular esse contrato. Acabou, ele está válido para sempre. Entendi, beleza. Eu Obrigado. quero que vocês façam isso aqui, ó. Quando alguém vem a falecer e deixa bens, estes devem ser partilhados entre seus herdeiros. Mas pode ser que, na realização dessa divisão dos bens, algum vício possa invalidar a partilha e um herdeiro prejudicado pode requerer a anulação desta. Sobre isso, veja o que dispõe o artigo 2027 do Código Civil. Lá na frente, hein, gente? A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Parágrafo único. Extingue-se em 1 ano o direito de anular a partilha. Decadência ou prescrição, esse prazo de 1 ano para anular a partilha. Podem ler de novo aí, se quiser. E eu quero que vocês me mandem isso no grupo. Quem acha que é prazo prescricional ou decadencial. Podem mandar no grupo, gente. Só para não encher o grupo, vai mandando um de cada vez. Gente, vocês estão vivos aí? Vocês estão lendo ainda? Fiquem à vontade. Só 3 pessoas, gente. Vamos lá, temos 19 aí. Vamos respondendo. Essa questão tem a ver com o que eu acabei de perguntar aí também, né, Fernando? Tem sim. Gente, mandem lá no grupo. Só tem 3 aqui, pô. Vamos lá. Certeza que vocês sabem. Gente, esse prazo é decadencial, tá? Por quê? Olha só.
quando ele é um herdeiro prejudicado, ele tem 1 ano para provar ali, para mostrar que houve alguma falha, algum erro, algum vício naquele negócio. E quando ele mostrar aquilo ali, ele vai anular aquela partilha, independente se os outros, né, os irmãos, os que estavam partilhando, querem, não querem, tinham obrigação, não tinham obrigação. Não é isso que está discutindo. Está discutindo que ele pode anular. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, o negócio jurídico. Então, no momento que nós estamos partilhando aqui, vamos supor, nós somos filhos, estamos partilhando bens. Eu percebo que teve um vício, ó, um filho fez uma coisa errada ali e tal, tem um vício. Eu tenho 1 ano para falar, opa, tá cancelada essa partilha, tá errada. O valor que eles falaram da casa é um valor diferente. Então, é um direito potestativo. Senão eu perco esse direito de falar isso. E quando eu fizer, lembre-se de direito potestativo, eu não estou obrigando as outras partes a fazerem nada, a princípio. Eu só estou falando que eu estou anulando aquela partilha. Então, isso aqui é um claro prazo decadencial, tá? Não prescricional. Vamos para o próximo. Juliano. Sim, fala comigo. Eu tô achando os dois muito iguais, assim, eu não tô sabendo diferenciar. Eles são muito próximos. Você vai ter que diferenciar no direito potestativo e direito subjetivo. Você vai ter que diferenciar, assim, o que está se pleiteando aqui? É obrigação de dar, obrigação de fazer? É obrigação, assim, de dar de valores, né? Fazer algo, deixar de fazer algo? Ou é um direito potestativo? A outra parte não vai ter que fazer nada. Ela só vai ter que aceitar o reconhecimento. Reconhecer, nesse caso, que a partilha estava errada e anular. Reconhecer que o contrato de casamento não é mais válido, que o contrato entre as partes tinha um vício. É um reconhecimento, tá? Você vai pensar o juízo. No direito subjetivo, o juiz vai dar uma obrigação para a pessoa. Ó, agora você tem que pagar. Agora você tem que consertar. Agora você tem que fazer. No potestativo, aí prescrição. Na decadência, a sentença do juiz vai ser só assim: ok, reconheço o seu direito. Tá anulado isso. Reconheço o seu direito. Tá cancelado isso. Tá? Aí a gente vai naquele exemplo do Regis, que ele pode fazer vocês confundirem. Quando nós temos aquele contrato que ele é cancelado pelo erro do carro, da compra do carro, vocês têm que pensar que, não pensem a princípio assim, o juiz vai mandar devolver o dinheiro, entregar o carro, isso é outra situação. A princípio, o que o juiz vai mandar fazer? Cancelar o contrato, por erro. Só isso. E a outra parte vai falar assim, ok, o contrato está cancelado. Depois nós vamos discutir valores, nesse caso aí. Tá? Não foi um dano causado, não foi nada, foi um contrato que a parte tem um tempo que, por erro, ela tem um prazo decadencial de cancelar o contrato. Ela não está obrigando outra parte a fazer nada, ela só está cancelando. Nós vamos discutir outros casos aqui para a gente ver se vocês conseguem entender. Vamos para esse segundo agora. Juliano sofreu ferimentos em um acidente de veículo, em razão da conduta imprudente de Tiago, que cruzou um sinal vermelho e causou a colisão. Poderá Juliano ajuizar a ação indenizatória, que resultará na condenação de Tiago a pagar valores para ressarcir a vítima pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais, provavelmente, né, estéticos, sofridos. Esse prazo que ele tem para entrar com essa ação, para cobrar o Tiago, é um prazo prescricional ou um prazo decadencial? Mandei no grupo. Exatamente, gente. Esse aqui é claro o prazo prescricional, né? Ele está pedindo uma obrigação de fazer, né? Ele está pedindo indenização por dano moral e dano patrimonial. O caso do exemplo de vocês, o trabalho de vocês, ele tem um prazo prescricional para entrar com aquela ação, cobrando um dano moral da empresa. Prescricional. Tá? Agora, num trabalho, numa coisa, no dia a dia de vocês, se vocês tiverem dúvida, gente, vocês vão vir aqui, ó. Deixa eu voltar para a gente entender. Olha só. Onde eu coloquei. Os prazos prescricionais só estão no artigo 205. Sim. Na decadência, então, é usado mais o anulável e quando é cancelado algum contrato, alguma coisa assim? É isso, o direito potestativo é isso. É o reconhecimento de um direito e não a obrigação de fazer algo.
Tá? Quando você vai anular algo, quando você vai cancelar algo, ou até pode ser para criação de algo, mas é reconhecer o direito. Então, assim, não, eu quero que o juiz reconheça o meu direito. Então, pode ser ganhando também, né? O direito e não valores. Pode ser, eu quero que o juiz reconheça o meu direito. Vamos dar como exemplo, tá, gente? É muito hipotético aqui. Eu quero que o juiz reconheça o meu direito de ser filho da pessoa tal. Suponhamos que exista um prazo para isso de tanto tempo. Esse prazo, o que vai acontecer? Os outros irmãos, o pai e a mãe só vão falar assim, ok, está reconhecido para a sociedade o seu direito de ser filho da pessoa tal. Está reconhecendo um direito potestativo e não obrigando que ninguém faça nada. Depois de reconhecido esse direito, o que ele vai fazer? Vai entrar e querer entrar no inventário do pai que faleceu. Claro, aí é outra situação. Aí ele tem um prazo prescricional para isso. Mas decadencial é para reconhecimento de direito potestativo. Tá? E aí, gente, na dúvida que eu falei com vocês, cancelou... Ah, não, cancelou não, tá aqui. Aqui, ó, vocês vão olhar aqui, ó. A prescrição, tudo de prescrição está no artigo 205 e 206. Vocês vão ter lá, quando acontece tal coisa, está descrito ali, 205 e 206. Vamos para um próximo? Tá. Se você adquire um televisor e após utilizá-lo por apenas uma semana, alguns botões que alterem o volume ou os canais começam a não funcionar, você estará diante de um vício do produto por exigir o fornecedor atitudes que corrijam esse problema. O artigo 26 da lei tal, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis, 90 dias tratando de fornecimento de serviços e produtos duráveis. E aí? Então, gente, esse confunde um pouquinho, é o Código de Defesa do Consumidor, tá? Mas vamos lá, vamos responder isso aqui. Mas continue mandando aí. Nesse caso, gente, nós estamos falando de decadência também. Olha só, primeiro motivo que já fala que é decadência, está escrito caduca. Toda caducidade é decadência. É a primeira dica, mas eu não quero que vocês saibam dicas. Eu quero que vocês entendam a matéria. O que nós estamos falando que vence em 30 dias, gente? O pedido para trocar, o pedido pelo valor de volta. O que está escrito ali no comecinho do artigo que vence em 30 dias? O direito de quê? De reclamar. De reclamar. Então, decadência. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação. Não está falando... É o direito dele de falar assim, olha só, aqui tem um vício, estou reclamando. E aí, o cara vai virar e vai falar assim, suponhamos que a gente já está na ação judicial. Ó, aqui, eu estou reclamando, veio com vício, o botão não funciona mais e tal. O cara fala, não quero saber, isso não é vício, não. Aí ele entra com a ação judicial. E aí, esse é o direito potestativo dele, só é o direito potestativo do consumidor, só para o dono da empresa ver se realmente aconteceu o vício, reclamar do vício. Após identificado o vício, aí nós vamos ver o que vai ser feito. Vai ser trocado o aparelho? Vai ser modificado? Não vai ser constatado vício nenhum? É outra coisa. Mas o direito dele de reclamar. Olha, você tem 30 dias, 90 dias, o que falei o artigo, deixa eu voltar lá. 30 dias tratando de fornecimento de serviços de produtos não duráveis e 90 tratando de fornecimento de produtos duráveis. Você tem 90 dias para falar, opa, veio com defeito. O direito de reclamar. Passou 90 dias, se você não reclamou que seu produto veio com defeito, você não pode falar mais isso. Você não pode mais reclamar. Não está falando cobrar, está falando que você não pode mais reclamar. Isso eu sei que esse era difícil, ele é realmente complicado, o direito do consumidor é um pouco mais complicado, mas esse é decadência, é um prazo decadencial. É o prazo só de você fazer o cara olhar que veio com defeito. Ó, olha aqui, está com defeito.
Não, ele tem 30 dias mesmo isso aqui para olhar. Deixa eu ver se tem um defeito. Tem mesmo. Aí, tem mesmo defeito. Eu te entrego o seu bem consertado em 20 dias. Ok? Ok. A partir de 20 dias, ferir um direito subjetivo, começa a contar um prazo prescricional. Aí sim, obrigação de dar, obrigação de fazer. Entregar para o controle remoto novo. Aí é outra história. Mas o direito de reclamar que veio com um problema é um direito decadencial. Entenderam? Quem errou isso aí? Deu para entender a diferença? Entendi. Pegadinha boa isso aí. Direito do consumidor. Não vem com essas pegadinhas, não. Eu já tô ferrado já da outra prova, calma. Mas eu pagar o curso não, hein, rapaz? Fiquem tranquilos, gente. A prova de vocês, fiquem tranquilos. A primeira prova foi fácil, essa vai ser mais fácil. Fiquem tranquilos. Então eu parei já, ué. Falando nisso, peraí, deixa eu até parar a gravação aqui, né? Porque o pessoal que for ver não precisa